Passaram 4 anos atacando os nordestinos. Do Nordeste é a pior região em todos os aspectos que você pode imaginar. Foi só chegar à eleição e já colocou camisa escrita: Nordeste é solução. Meu amigo, é preciso ser muito idiota para acreditar nesse cara. Nunca fez nada de bom na política, mas se pinta como solução. Solução de quê? Acorda, povo. Esse cara já está falando em mexer em aposentadorias. Imagina o ódio que essa gente deve estar do povo pobre que tirou o pai dele do poder? Não vá pensando que essa gente vai governar para nós trabalhadores. Com eles no poder, o povo vivia assim. Aqueles que antes doavam ossos passaram a vendê-los. Quem já comercializava aumentou o preço do produto, diferenciando valores do osso de primeira e do osso de segunda. O governo do Brasil fez uma escolha: tratar o feminicídio como prioridade. E você vai ver o que isso significa na prática. Primeira mudança concreta: o tempo para concessão de medidas protetivas foi reduzido em mais de 50%. Antes, uma mulher podia esperar semanas, agora no máximo 3 dias. Mais de 6 mil agressores foram presos desde fevereiro nos 27 estados do Brasil, uma operação de alcance nacional que nunca tinha acontecido antes. O governo do Brasil também regulamentou o monitoramento em tempo real de agressores, tornozeleiras eletrônicas, georreferenciamento, integração com painel Mulher Segura e o Cadastro Nacional de Agressores. Se o agressor descumprir a ordem judicial, o sistema detecta. Para mulheres que precisam de apoio para além da proteção legal, salas de acolhimento em unidades básicas de saúde pelo novo PAC. Elas oferecem atendimento físico e psicológico para quem saiu de uma situação de violência. 3 novas leis também entraram em vigor. A Lei 15.353 reforça a proteção nos casos de estupro de vulnerável. A Lei 15.383 permite tornozeleira eletrônica como medida protetiva independente. E a Lei 15.384, que tornou a violência vicária, quando o agressor usa os filhos para continuar ferindo a mulher, um crime hediondo. Ainda há muito o que fazer, o desafio é grande, mas o governo do Brasil está cada vez mais do lado das mulheres brasileiras. E não só com promessas, com ações concretas. Se você sofreu violência ou conhece alguém em perigo, ligue 180, de graça, anônimo e 24 horas. Mas se está em perigo agora, disque 190. Governo do Brasil, do lado das mulheres brasileiras. Eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Eu quero que vocês saibam que faz parte do meu programa de governo a questão da defesa, velho. Essa eleição é Lula contra Trump. Esse cara é tão covarde que foi implorar ajuda. Uma postagem de Donald Trump hoje indicando que ele pretende sim se meter na eleição brasileira de outubro. Essa é a diferença do Lula para essa corja. Eles só pensam em voltar ao poder, custe o que custar. Perfeito. Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado. Essa cadelinha do Trump colocou nosso país na mira dos Estados Unidos. Vagabundo. Se dizem patriotas, mas só fazem merda. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas é um problema deles, não é um problema meu. Essa é uma pergunta ao senador Flávio Bolsonaro. Na carta que Marco Rubio enviou para vocês, ele diz no último parágrafo que vocês ofereceram uma equipe de transição ao governo norte-americano caso vocês vençam a eleição. E ele diz ainda que é uma oferta generosa da parte de vocês. Perdão, vamos dizer aqui com todas as letras. Se isso de fato foi oferecido ao governo norte-americano, trata-se de uma hora ato de traição, pelo menos da história recente do Brasil em relação a uma potência estrangeira. Algo inédito na história do Brasil. Uma equipe de transição, eventualmente criada a partir do resultado eleitoral, sendo oferecida a uma potência estrangeira. Isso é muito sério. Isso sim é um ato de traição do eleitor brasileiro, mas também dos interesses nacionais. Sem dúvida nenhuma, esse é o trecho mais assustador dessa carta e talvez um dos episódios mais tristes dessa relação da extrema-direita brasileira com o governo norte-americano.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrega Flávio Bolsonaro. Deixa claro que Flávio Bolsonaro trai o Brasil. Olha só o que ele escreveu na carta, dizendo que agradece o Flávio Bolsonaro, que se ele ganhar a presidência, se colocou à disposição uma equipe de transição do governo dos Estados Unidos. Ora, tem admissão maior de traição, de colocar o interesse nacional do povo brasileiro à disposição de um outro país? Lamentavelmente. E o presidente Donald Trump reafirma em sua carta que ele enviou ao senador Flávio Bolsonaro de que continua com interesse no PIX, ou seja, em algo que é nosso, em algo que facilitou as transações comerciais, meio de pagamento e que é gratuito. E sabe por que ele está de olho? Porque ele quer cobrar, ele quer taxar, como já está taxando o Brasil em outras áreas. Ou seja, Flávio Bolsonaro e Donald Trump querem simplesmente prejudicar o povo brasileiro. Isso é traição. A família Bolsonaro está fazendo com o Brasil e eles terão a resposta na urna. Sabe por quê? Porque o povo sabe que quem defende a pátria, a nossa nação, a nossa riqueza, o Brasil, é o presidente Lula e assim será reconhecido nas urnas. Protocolei hoje, junto ao governo do estado, ao governador Tarcísio, um pedido de informações. Eu quero saber o porquê ele aumentou o contrato da linha 6 do metrô em 3,7 bilhões, sem justificativas públicas. Ele está escondendo essa informação, decretou sigilo e não quer fornecer. Ora, eu estou pedindo informações, porque se ele não der, eu vou entrar na justiça para que ele seja obrigado a ser transparente e informar o porquê ele aumentou esse contrato desse tamanho, é dinheiro público. Quantas escolas daria para fazer com isso? Quantas unidades hospitalares? Tantos outros investimentos importantes para o nosso povo ele poderia fazer. Mas não, ele aumentou um contrato e está escondendo a verdade para que você não saiba. Governador, queremos saber a verdade. Quando um pobre de direita ou um bolsonarista te perguntar aonde foi que a esquerda deu certo, você vai respirar fundo e vai mostrar essa lista. Quer saber onde a esquerda deu certo? Nos países que lideram todos os rankings de qualidade de vida do planeta. Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, Holanda, Canadá, Nova Zelândia. Os países mais felizes do mundo estão aí. Os maiores IDHs também. Os melhores sistemas de saúde, educação, transporte, segurança também. E todos eles adotam taxação progressiva, Estado forte e serviços públicos eficientes. Isso tem nome: política de esquerda. Esses países são referência em tudo que você imaginar. E todos são de esquerda, sociais, democratas. Mas os pobres de direita e os bolsonaristas só sabem falar de Cuba e Venezuela. Vamos falar então também da Argentina, política liberal, né? E tá na merda. Então quando um pobre de direita e um bolsonarista te perguntar onde é que foi que deu certo a esquerda, você manda esse vídeo. Já me segue aqui, tamo junto. A carta do governo Trump para o Flávio Bolsonaro é humilhante. O cara foi lá implorar para o Brasil ser taxado. Quando viu que pegou mal, tentou vender a imagem de quem foi aos Estados Unidos defender o Brasil. O resultado está aí. Voltou com um tarifaço, enfiado no rabo. O governo americano propõe um novo tarifaço contra os produtos brasileiros. Marco Rubio manteve as tarifas contra os produtos brasileiros. Também agradeceu o empenho do Flávio junto aos Estados Unidos e fez críticas ao nosso PIX. Na decisão, o governo americano ataca o PIX. O cara não consegue pôr ordem na própria casa e vem falar em governar o Brasil? Lula será reeleito no primeiro turno. A própria língua do Flávio Bolsonaro acabou com ele. O filho mais corrupto de Bolsonaro achou que ia virar presidente da República? Coitado. E confesso a vocês que fui pego de surpresa ontem com a decisão deles e ontem de ontem. E mais ainda, o que é triste é que tem brasileiros, que eu não vou citar nome aqui, brasileiros fomentando essa briga na perspectiva de que se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Ou seja, pedir uma punição ao país na perspectiva de derrotar uma candidatura ou de levar vantagem é de uma grosseria que eu não posso encontrar outro nome a não ser dizer em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico,
Isso seria chamado de traição da pátria. Isso seria chamado de traição da pátria. É o que eles fizeram. Porque não tem explicação. Não tem na sociologia explicação para um comportamento de um grupo de responsáveis como esses. Aí vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso. Tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles. Esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito... O Bolsonaro teve 4 anos para destravar a BR-163. Não fez isso. O Lula, em 5 meses, destravou a BR-163. O Lula chamou todos os governadores em Brasília. Uma das primeiras ações do mandato do presidente Lula foi convidar todos os governadores e pedir aos governadores quais são as obras prioritárias de vocês. O governador Mauro Mendes apresentou, olha, nós queremos duplicar o 63 e queremos assumir a concessão. O que o Lula fez? Deu conta de destravar e repassar a concessão para o Estado, e não só, porque repassar a concessão não era o suficiente. Era importante repassar a concessão, mas mais do que isso, era importante colocar recursos para a execução das obras. Se fosse depender da cobrança de pedágio para duplicar a BR-163 nesse trecho, seriam mais 20 anos. Então, o que o presidente Lula fez? Repassa a concessão e coloca o BNDES, que é um órgão do governo federal, que foi capitalizado pelo governo do presidente Lula. Lembrem-se que havia sido descapitalizado pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. O presidente Lula recapitaliza o BNDES e coloca do BNDES 5 bilhões de reais para acelerar as obras de duplicação da 163. Me chama a atenção que estava presente o Sérgio Moro, juiz da Lava Jato. Imagina se na Lava Jato alguém visita Marcelo Odebrecht, recém-saído da cadeia, de tornozeleiro. Alguém tomou 61 milhões do Marcelo Odebrecht, vai na casa dele conversar, não sabe sobre o que se conversou. No dia seguinte à soltura do Marcelo Odebrecht, o que o juiz Sérgio Moro da Lava Jato não ia fazer com essa pessoa. Mas hoje, Sérgio Moro estava lá, de papagaio de pirata das explicações fajutas do senador Flávio Bolsonaro. Um discurso perigosíssimo, é um discurso de fanatismo religioso, porque ela defende o fim do Estado laico. Isso é mais nocivo do que, ou tão nocivo quanto, o golpe que o marido dela quis dar. Porque o golpe é o desprezo pela Constituição. O dela é o desprezo pela Constituição para colocar um líder religioso acima de tudo para impor a fé que é dela. Isso é perigosíssimo. O discurso da Michelle é mais perigoso para a democracia do que a do Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro e Carlos Bolsonaro juntos. Porque é uma teocracia. Oi? Você esqueceu o Eduardo. Eduardo Bolsonaro, é. Israel está demonstrado, hoje especialmente, não na Guerra dos 12 Dias, mas agora, que teria desaparecido em 3 dias contra o Irã. Sem os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, em 3 dias. Não existiria, não tem esse papo furado de domo, de não sei do quê. Tudo isso é conversa fiada. E esse é um grande fiasco. E eu não sei se os Estados Unidos e o Ocidente, a mídia ocidental, a Globo, dentre essas mídias, estão conseguindo esconder isso. Me parece que não. Uma coisa é Israel pegar e passear sobre pés descalços de palestinos em Gaza, que mal têm espingardas, e destruir toda a sua infraestrutura e fazer a maior matança proporcional da história humana. Agora, o que importa? O que é verdadeiro, e os Estados Unidos agora começaram a tagarelar sobre isso. A ideia é que o Irã não tem a capacidade defensiva por meio de mísseis, por meio de drones, por meio de submarinos, etc., que é o que torna um país soberano. E o que o Irã demonstrou agora? Demonstrou que é graças a isso que ele está conseguindo se defender. Graças a isso ele está conseguindo atingir as bases estadunidenses nos países da região. Isso trazendo para cá.
Se o Brasil não tiver capacidade missilística de abater um F-35 dos Estados Unidos que venha ofender a nossa soberania, o Brasil está perdido. Se uma fragata ou um porta-aviões venha aqui relativizar a nossa soberania no nosso mar ao pré-sal, quer dizer que nós não temos capacidade de afetar essa força bélica hostil e beligerante, nós estamos perdidos. Então, os Estados Unidos hoje dizem ao mundo o seguinte: ninguém pode ter direito à autodefesa contra nós. E nós deveremos ter plenas condições de aquilo que nós dissermos que nós queremos, nós teremos. E se vocês disserem que nós não teremos ou teremos nas condições justas, ou seja, negociadas, pactuadas, nós atacaremos vocês. É isso que aconteceu com a Venezuela, foi isso que aconteceu com a Iugoslávia, foi isso que aconteceu com o Iraque, foi isso que aconteceu com a Líbia e é, em certa medida, em outros termos, o que está acontecendo com o Irã. A diferença, e esta é a grande mensagem, o Irã está dizendo, nós podemos nos defender. Imagine o que nós poderíamos fazer se tivéssemos mais aliados conosco e se nós não tivéssemos bloqueados durante 47 anos. Um país ter essa força bélica que o Irã tem, ultramoderna, ter lançado satélites, inclusive, sob bloqueio, o que poderia fazer qualquer país livre que dissesse, eu quero ser soberano? Eu estou indignada, mas indignada mesmo. Tem cabimento uma coisa dessa? Me explica, Mabel, o que aconteceu aqui? Uma obra com 480 apartamentos aqui em Goiânia e vieram aqui e tiraram o nome do governo federal. Mabel, o que aconteceu aqui? Cadê o nome do governo federal? Aqui embaixo, ó. Minha Casa Minha Vida, uma obra do governo federal. Aqui o governo federal trabalha, mas cadê? Olha só o valor dessa obra aqui. R$35.243.444,08. 240 apartamentos. Esse é um módulo. O outro módulo aqui, o módulo 1, 240 apartamentos. R$38.462.763,50. Aqui é em Goiânia. Gente, esse absurdo está acontecendo em Goiânia. Está escondendo obras do governo federal. Isso é criminoso. Aí vem o Caiado e fala, o governo federal não trabalha em Goiás. Não trabalha por quê? Porque estão escondendo, né? Aqui é uma obra do governo federal, aqui é uma obra do presidente Lula. A propósito, na reunião do G7 agora, o presidente Donald Trump, perguntado sobre o Brasil, disse que o Brasil é um país muito complicado e perigoso politicamente, fazendo referência às eleições e tal. E o presidente Lula reagiu à altura, falou, não se meta nas eleições do Brasil. O Lula deu um show no G7. Primeiro, quando aquela ameaça de que a África do Sul não participe da cúpula do G20. E ele disse que ele tem que ir. Sim, claro. E vamos ver o que ele vai ter coragem de fazer. O Lula está desafiando. Isso é altivez de um chefe de Estado. É altivez de um chefe de Estado. E a fala da presidente da União Europeia foi sensacional. Ela colocou o Lula num ponto que nunca na história um chefe de Estado foi tratado por ela dessa forma. O Lula hoje está sendo, no mundo, o cara que está tendo coragem de tocar nas feridas. Pasmem. O nível é completamente diferente. Enquanto você tem um lacaio, como foi Jair Bolsonaro durante o governo Trump, um lacaio que prestava continência para a bandeira americana, sendo presidente do Brasil. Consequente. Você tem alguém que encara de frente. Vê se o Trump falou alguma coisa. E além de tudo, você vê como ele é mal informado, porque o Trump é ignorante, ele não lê nada. Ele falou que o Bolsonaro Júnior foi preso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não sabe nem do que ele está falando. Porque ele tem um psicopata como secretário de Estado, que é o Marco Rubio, né? Esquece a sua própria origem, tem aquele ódio de Cuba, por como é inerente aos cubanos. E eu já expliquei aqui, não tem nada a ver com democracia em Cuba, não. Não tem nada a ver com isso. Os cubanos não permitem e querem forçar o embargo, e é lógico que Cuba está na situação que está, mas não é por causa do regime, é por causa dos Estados Unidos. Sim. Cuba. Por quê? Os Estados Unidos alguma vez interviram em ditaduras, muito pelo contrário, fomentaram todas na América do Sul. Então o problema deles nunca foi democracia. E Cuba também não vale nada, é uma questão simbólica, como o próprio Ariel disse aqui na quarta-feira. Por quê? Porque era o quintal dos Estados Unidos. Foram 9 intervenções militares nos Estados Unidos desde o início do século XX. Aquilo era um bordel americano. A máfia americana mandava em Cuba. É muito fácil falar do regime sanguinário de Fidel e o regime de Fulgêncio Batista.
É inacreditável. Trump descobriu que Lula não está sozinho. Após declaração de Trump sobre as eleições no Brasil, o presidente da China, Xi Jinping, se posicionou e chamou a atenção do mundo. O líder chinês afirmou que continuará defendendo o Brasil e seus interesses neste momento turbulento. Essa não foi uma fala qualquer, foi uma mensagem calculada. Como membro dos BRICS e uma das maiores economias do mundo, o Brasil se tornou peça-chave na nova ordem internacional. Quando a China fala em defender o Brasil, deixa claro, qualquer tentativa de isolar o país encontrará a resistência de uma superpotência. O recado foi direto. Lula continua sendo um dos líderes mais importantes. E o protagonismo brasileiro tem por trás uma rede de alianças que muitos insistem em subestimar. Dá 2 toques na tela e me segue para não perder atualizações. Que injustiça falar que Bolsonaro nunca produziu nada. Produziu a maior quantidade de otários jamais vista na história do Brasil. E o que o Tarcísio fez para resolver tudo isso? Infelizmente, quase nada. Pessoal, para um Estado crescer como um todo, quem governa tem que governar para todas as regiões. Mas o Tarcísio pensa diferente. Ele concentra os recursos disponíveis em poucas obras na capital, privilegiando a Faria Lima e as privatizações. E esquece do interior, que produz muito e faz a economia girar. O crescimento de São Paulo não tem acompanhado o crescimento do resto do país. No ano passado, ele fez São Paulo crescer 4 vezes menos do que o Brasil. E a situação é ainda pior no interior. Muitas cidades passaram a depender apenas de repasses, sem geração de empregos de qualidade, sem gerar valor agregado. Isso sem falar na invasão do crime organizado do Rio de Janeiro no interior do nosso estado. E o que o Tarcísio fez para resolver tudo isso? Infelizmente, quase nada. Ele não soube aproveitar o indiscutível potencial do nosso estado. E não foi por falta de apoio do governo federal. Muito pelo contrário. O nosso Plano Safra, por exemplo, é o maior da história do país, com o dobro do que investiu o governo Bolsonaro, que o Tarcísio integrou. Para você ter uma ideia, só no interior paulista são 7 bilhões de reais em crédito para fortalecer nossos produtores e a nossa agroindústria. Sem contar o novo PAC, o Minha Casa Minha Vida, um investimento pesado em todo o nosso estado. E tem mais. Como ministro da Fazenda, eu tive a honra de renegociar a dívida de São Paulo com a União, garantindo uma sobra de mais de 10 bilhões de reais por ano no caixa do estado. E sabe por que nós investimos tanto em São Paulo, mesmo com o governador do outro lado político? Porque nós acreditamos que investimento público não pode ter ideologia nem cor partidária. Precisa chegar onde as pessoas estão. E principalmente porque nós reconhecemos o valor e o potencial do nosso interior paulista. Não houve nenhuma participação do governo federal. Talvez por isso eles tenham se sentido excluídos da festa. Esse é o atual governador de Mato Grosso. Não sei se ele fala isso porque acabou de assumir o governo e está desinformado, ou se ele prefere tentar enganar as pessoas. E sugerir que o Brasil seguisse o exemplo de Mato Grosso, ao invés de atrapalhar. Negar a importância do governo federal no avanço da ferrovia estadual é um erro. Primeiro, porque sem o financiamento do governo federal e o plano do governo federal de ampliar as ferrovias no país, essa conquista não teria saído para o nosso estado. Segundo, e mais importante, essa síndrome de pequeno, de querer ser dono sozinho do que não é, afasta os investimentos do nosso estado. O governo federal tem mais de 817 obras aqui no nosso estado, mais de 200 já entregues. São mais de 33 bilhões em obras investidas aqui no nosso estado, muito mais do que o governo federal anterior, que ele apoia, e muito mais do que o Trump, que ele é fã. E poderia ser muito mais se, em vez de brigar por ideologia, por ego para brilhar, ele pensasse mais em cuidar de gente, em cuidar de Mato Grosso e atender as pessoas. Governo bom não é o que aparece, é o que entrega e cuida. E para entregar e cuidar, é mais fácil com parceria do que com briga. Há 100 dias das eleições no Brasil, o presidente Lula deu uma declaração e uma crítica clara ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falou que tem muito louco no mundo e falou que o maluco de lá, ele quer tomar o Canadá, tomar a Groenlândia, tomar o Canal do Panamá
e que isso é maluquice, ao invés de cuidar do bem-estar do seu povo. Essa fala casou muito bem com o que aconteceu hoje. Os Estados Unidos violou mais uma vez o cessar-fogo contra o Irã. E o Irã falou, numa coletiva, que vai responder de forma rápida e avassaladora. Isto é, pela primeira vez, o Irã promete um ataque direto aos Estados Unidos. Que antes o Irã atacou bases, navios, outros países de apoiadores. Desta vez, o Irã promete um ataque direto aos Estados Unidos, que não está cuidando do seu próprio povo, como disse o presidente Lula, mas sim está querendo fazer maluquice de interferir nos outros países. E a resposta vem. Mais uma vez, temos a lucidez do líder brasileiro, que vai ser eleito pela 4ª vez para conduzir o nosso país.